Bom dia, irmãos. As crianças liberadas para o culto infantil, as 3 faixas etárias. Encorajando as crianças a participarem, né, irmãos? Porque nós queremos que o culto infantil é tão importante quanto o culto que nós temos aqui juntos. Nós temos ensino para as 3 faixas etárias. Hoje iniciaremos uma nova fase do Ministério Infantil na faixa etária do 0 ao 3 anos. São os bebezinhos, né? E eles vão iniciar hoje o catecismo, o ensino através de perguntas e respostas, de uma maneira bem básica, mas com o objetivo que eles memorizem já, até os 3 anos, um catecismo completo, que vai passar toda a fé cristã, né, vai dar um conhecimento teológico para eles já desde agora. Nós sabemos que nessa faixa a atenção deles dura um pouco mais de 2, 3 minutos. E o ensino é exatamente isso. Depois eles ficam liberados para brincar, enfim, né? Mas mesmo nessa faixa etária, nós achamos que é muito importante nós investirmos no preparo e no ensino teológico. Nós vemos que as gerações que já passaram por esse processo estão na fase dos maiores, de 7 a 11, já estão chegando com uma bagagem teológica impressionante. Os professores têm relatado o quanto têm se surpreendido com o conhecimento bíblico das crianças, com as respostas assertivas que eles dão sobre as coisas. Isso é maravilhoso. Então nós temos que continuar tendo esse investimento firme. Eu convido os pais a nos ajudarmos nisso, a preparar seu filho para isso, né, a orientá-lo quando vem para cá, né, dizendo, olha filho, é escolinha, obedeça os professores, se comprometa, se esforce, porque eu creio que todos nós juntos aí, com a ajuda do Senhor Jesus e do seu Santo Espírito, nós podemos ensiná-los e ver a vida deles caminhando nos caminhos do Senhor. A palavra diz, né, que se nós ensinarmos desde cedo, mesmo que cresçam, não se desviarão. Essa não é uma promessa incontestável, mas é uma palavra de sabedoria. O Senhor diz, olha, se você fizer isso, provavelmente isso vai acontecer. Se você desde cedo inculcar na cabeça dele a palavra do Senhor, dificilmente quando crescer ele se desviará dela. Então vamos crer nisso em oração, fazendo aquilo que está ao nosso alcance. E sabendo que o Senhor fará aquilo que está apenas no alcance do Senhor. Irmãos, os irmãos sabem que aqui na igreja nós fazemos exposição bíblica sequencial, ou seja, nós iniciamos o estudo de um livro e seguimos versículo a versículo. Eu tenho exposto aqui o livro de Atos dos Apóstolos, o pastor Adriano tem exposto o livro de Romanos, e esporadicamente nós alteramos essa programação para trazermos alguma mensagem temática em alguma data específica ou especial. Assim como foi há 2 domingos atrás, onde nós tivemos o Dia dos Pais, e aí a pregação ela foi focada na questão dos pais, e trazer uma mensagem específica, mas focada a eles, por mais que, obviamente, todo mundo é abençoado com a palavra do Senhor. E eu decidi, irmãos, como vocês já devem ter visto, prorrogar um domingo a mais essa mensagem. Eu decidi estender essa pregação temática por mais um domingo, e eu fiz isso por 2 motivos principais. O primeiro, porque foi realmente muito difícil escolher 3 características de Jesus para ressaltar aqui. Quando você vai trazer o modelo de Cristo para nós, homens em especial, é difícil você escolher apenas 3. Fica aquele sentimento, poxa, alguma coisa ficou para trás, né? Eu podia ter falado alguma outra coisa sobre Jesus. Então era muito pouco, apenas 3 características. E segundo, irmãos, porque ao selecionar 3 características que vão focar mais na questão da perfeição de Cristo, né, no quanto esse é o modelo de homem perfeito que nós temos que seguir, isso pode se tornar, de alguma forma, desencorajador para alguns. Especialmente para nós, homens, já que a exposição foi mais direcionada para nós. Talvez, ao olhar para esse exemplo demonstrado, as características de Cristo ressaltadas ali, isso pode trazer um certo desânimo. Pô, mas eu nunca serei esse cara aí. Eu nunca serei esse modelo perfeito. Isso está muito longe de mim. E eu lembro uma vez de ter ouvido um desses diretores de filme de super-heróis tão comuns nessa geração, né? Os mais jovens certamente vão se identificar com o que eu vou dizer, mas eu lembro desse diretor ter dito que é muito difícil fazer um filme do super-homem, do Superman, e ele dizendo o porquê, isso me chamou minha atenção, o porquê que é tão difícil trazer uma adaptação desse super-herói para o cinema. Ele disse que o Superman
é um personagem que quase não tem fraqueza. Ele tem todos os poderes possíveis, ele tem uma retidão moral que você não enxerga, né? O cara é perfeito ali, ele tem uma única fraqueza. E aí ele disse, olha, é muito difícil fazer uma adaptação porque as pessoas não se identificam com o super-homem. Ele veio de outro planeta, ele voa, ele tem super força, tem super velocidade, tem tudo. Então as pessoas têm essa dificuldade de identificação. Ele disse, olha, se eu tiver que escolher um personagem, um super-herói para fazer um filme, eu prefiro fazer do Batman. Porque o Batman é ser humano. Ele passou por traumas. O único superpoder do Batman é o dinheiro. Né? O resto ele é como nós. Então ele diz, olha, as pessoas se identificam com o Batman. Ele reage com violência, ele não tem o padrão moral do super-homem, né? Ele reage ali com as circunstâncias, enfim. Então, irmãos, eu creio que a exposição do Dia dos Pais pode ter soado para alguns como seja igual ao super-homem. Seja como ele. E aí, então, eu decidi, olha, eu vou estender um pouco mais para trazer agora alguns pontos que nos ajudarão a nos identificarmos com Cristo de uma maneira mais fácil. Eu quero demonstrar que esse homem perfeito que nós vimos aqui há 2 semanas atrás, ele é humano como nós somos. Ele é um ser humano. Ele é perfeito homem. Então essa apresentação talvez seja até o motivo do sucesso daquela série The Chosen, né? Creio que muitos aqui já viram. Está fazendo sucesso mundialmente. Por que a série tem feito tanto sucesso? Porque tem apresentado Jesus de uma forma humana. Então, as pessoas têm se identificado com aquele Jesus, porque até então, os Jesus dos filmes e das séries era aquele Jesus loiro, olhos azuis, que sempre ressaltando a questão divina de Cristo. E agora as pessoas estão vendo um Jesus que se diverte, que faz piada, né, que dança com os seus discípulos, que sofre, que chora. E aí isso traz o quê? Uma identificação. Poxa, com esse Jesus eu consigo me enxergar, eu consigo me ver nesse Jesus. É mais fácil. Então, queridos, eu gostaria aqui a trazer alguns pontos que vão nos ajudar a nos identificarmos com Cristo de uma maneira mais clara. E, ao mesmo tempo, vai continuar nos ensinando sobre como Jesus lidou com algumas circunstâncias que são comuns da nossa vida. E ao ver Jesus sendo tentado, sofrendo tristeza profunda, ao saber que Jesus aprendeu por meio do sofrimento, eu creio que será mais fácil nós nos identificarmos e nos encorajarmos a seguir esse modelo, esse exemplo de homem perfeito. Isso não só para nós homens, aqui quando eu falo a ideia do homem perfeito, é também na questão da humanidade. Serve para todos nós. Não há distinção, nós somos todos seres humanos. Então é isso que eu vou ressaltar hoje aqui. Nós veremos que esse Jesus, o modelo do homem perfeito, que nós vimos há 2 domingos atrás, cheio da palavra, líder, discipulador, um exemplo de servo, assim como nós, Cristo foi, em primeiro lugar, tentado. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 4. Nós veremos 3 textos aqui essa manhã. 2 deles no Evangelho de Mateus e 1 na carta aos Hebreus. Mateus, capítulo 4, verso 1 a 11. Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11. Diz assim o texto. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui porque está escrito,
Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, segundo o texto aqui, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo até o deserto com um propósito bem específico: ser tentado. E essa palavrinha, irmão, tentado, ela também pode ser traduzida, e você vai encontrar outras traduções que vão trazer isso, que Jesus foi para o deserto para ser testado. Ou seja, passar por um teste. E aí a gente tem que pensar, para que servem testes? Os testes, eles servem para expor publicamente quem nós somos. É assim que funciona. Se você quer assumir algum cargo em alguma função específica, você vai ter que passar por um teste para provar que você é apto para aquilo. Então você vai ter um jovem que diz: mas eu jogo futebol muito bem, eu quero uma vaga no time. Vem cá que tem uma peneira, você vai passar por um teste para demonstrar que você sabe realmente jogar. Assim funcionam os testes, eles servem para expor. E Deus, por vezes, ele coloca testes ou provas na vida dos seus filhos. Para quê? Para que seja demonstrado publicamente quem nós somos de fato. Para que esses testes exponham publicamente, muitas vezes o objetivo é expor a nossa verdadeira fé ou quem nós somos de verdade. Se a nossa fé é verdadeira ou não. E aqui existe um exemplo bem claro disso na Bíblia. Lembram do teste que Deus impôs sobre Abraão? Para que ele fez aquilo? Deus não sabia que Abraão era um servo fiel a ele? Deus não conhecia o coração de Abraão? Havia alguma dúvida da parte de Deus de quem Abraão era e da sua confiança que ele tinha nele? Não. O objetivo ali de Deus era expor a fé de Abraão publicamente. Era demonstrar que ele não negaria de forma alguma a sua confiança no Senhor, de tal forma que se o Senhor pedisse o seu próprio filho, Abraão o daria ao Senhor, sacrificaria ao Senhor. Vocês devem lembrar que Abraão foi até o fim. Foi um anjo que segurou a mão de Abraão para que aquilo não acontecesse. Mas Abraão demonstrou a sua fé por meio daquilo. Então esse teste que Deus impôs sobre Abraão tinha esse objetivo: revelar publicamente o caráter do pai da nação de Israel. Revelou ali a profunda fé, a verdadeira fé daquele homem. E por isso que esse teste aqui que Jesus está enfrentando no deserto serve também com esse objetivo: revelar publicamente o papel de Jesus como o Messias redentor de Israel, redentor dos povos, dos pecadores. Deus coloca, o Espírito Santo leva para ele passar por esse teste para que isso se tornasse claro a todos nós. E aqui eu vou dar um resumo bem breve de cada tentação. Irmãos, eu já expus o Evangelho de Mateus aqui na igreja. Acho que pouca gente estava naquele tempo, né? Já faz bastante tempo aqui o texto de Mateus 4. Mas na exposição que eu fiz do livro, foi 3 pregações só sobre esse texto aqui. Então não tem como abordar todas as questões hoje em um único ponto. Então eu vou dar um resumo aqui. Você vai ver que a primeira tentação, dos versos 1 a 4, envolvia fazer Jesus transformar pedras em pães. Por quê? Porque Jesus estava ali há quanto tempo sem comer? 40 dias e 40 noites. Estava certamente sofrendo fisicamente, extremamente debilitado. Certamente havia muita fome ali em Jesus. Então Satanás, ele sugere que Jesus acabe com o seu sofrimento. Satanás diz: olha, você é o Messias. Você pode muito bem não passar por isso. Jesus não precisava ficar reclamando de fome como a nação de Israel fez no passado. Ele podia muito bem fazer um milagre e se alimentar ali. A tentação aqui consistia em levar Jesus a renunciar à sua posição como servo sofredor. Fazer com que Jesus utilizasse a sua natureza divina para acabar com aquele sofrimento humano.
Jesus, então, ele resiste à tentação. E ele faz isso usando a palavra de Deus. Ele diz para Satanás que o alimento não é a coisa mais importante na nossa vida, mas ao obedecer a Deus é aquilo que realmente importa. Depois, na segunda tentação, dos versos 5 a 7, o diabo leva Jesus até o ponto mais alto do templo e diz que, já que ele é o Filho de Deus, que ele se jogue dali, uma altura de aproximadamente 150 metros, e que ele poderia muito bem ordenar que os anjos do Senhor viessem e socorrer. E aí Satanás, ele usa o Salmo 91 para testar Jesus. E ele usa o texto de maneira distorcida, e aí então Jesus corrige a má interpretação de Satanás com a palavra sendo interpretada da maneira correta. Ele diz, olha, também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele não faria aquilo porque seria trocar de lugar com o Deus Pai naquele momento e querer testar a Deus. Seria querer provar a Deus, algo que a Bíblia claramente condena. E aí depois, na terceira tentação, dos versos 8 e 9, o tentador, ele apresenta os reinos deste mundo. Toda a sua glória, ele oferece a Cristo, com a condição de que Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse. Satanás aqui está apresentando um atalho para Jesus. Um caminho mais curto para Jesus ter o seu reino neste mundo. O diabo oferece um reino genérico, uma interpretação própria dele, daquele reino que Deus planejou e que planeja para este mundo. Mas o reino que Satanás oferece é um reino que tem uma vantagem. Jesus, ele poderia ser o rei deste reino sem precisar ir para a cruz. Satanás oferece um reino do qual Jesus não precisa trabalhar para construí-lo, não precisa sequer correr o risco de morrer por ele. Um reino que não precisa passar por sofrimento. E aí Cristo, mais uma vez, recorre à palavra de Deus. E a lógica que Jesus usa é, olha, se para os israelitas já era errado adorar falsos deuses, seria igualmente abominável se eu, Cristo, adorasse a você, Satanás. Não importa as recompensas que virão sobre isso. O fim nunca santifica os meios. E aí então o texto encerra dizendo que com isso, no verso 11, o diabo deixou Jesus. E eis que os anjos vieram e o serviram. Então nós temos um padrão aqui nesse texto que foi estabelecido por Cristo, algo que deve ser copiado por nós para que sejamos capazes de resistir aos testes, às tentações que se apresentam em nossa vida todos os dias. Foi estabelecido um padrão de obediência à palavra e um padrão de confiança em Deus. Foi assim que Cristo resistiu ao diabo. Tiago, na sua epístola, ele também usa o exemplo de Jesus, da tentação, para falar sobre isso. Qual é o caminho da vitória que nós podemos ter contra essas investidas de Satanás? Ele diz lá em Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Jesus, na sua submissão à vontade de Deus, ele resistiu a acabar com a sua fome, transformando pedra em pães. Jesus, na sua submissão em fazer a vontade de Deus, ele resistiu de exigir e dar ordens aos anjos para nos servirem. Jesus, na sua submissão à vontade de Deus, resistiu em tomar o caminho mais curto, a pegar um atalho para herdar o seu reino neste mundo. Ele resistiu a ir para um reino que não houvesse sofrimento e não houvesse cruz. Jesus, na sua submissão à vontade de Deus, resistiu em desobedecer até o fim. Irmãos, é exatamente assim que deve ser conosco. Como nós esperamos ter sucesso em vencer as tentações da nossa vida, se nós não estivermos com esse tipo de pensamento de Jesus, cheio de palavra de Deus, na semelhança dele, e também com um alvo muito claro na nossa vida. Eu preciso ser obediente a Deus, acima de qualquer coisa, acima dos meus próprios desejos e interesses. Nós podemos e devemos nos identificar com Cristo
em uma circunstância como essa, porque nós também somos tentados diariamente. Nós podemos e devemos seguir o seu exemplo, porque Cristo passou aquilo que nós passamos, e possivelmente de uma forma intensamente muito maior do que nós passamos. De uma forma extremamente pior do que nós passamos. E Jesus venceu. De que forma Jesus venceu? Por estar cheio da palavra, ou seja, conhecedor daquilo que Deus aprova e daquilo que Deus rejeita. Não pense que você vai vencer as tentações nessa vida se você não conhecer aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus rejeita. Não pense que você vai resistir ao pecado na sua vida se você não souber o que Deus aprova, o que Deus rejeita. O que é uma transgressão e o que não é. Agora também, irmãos, junto a isso, estar cheio da palavra, é preciso ter um firme propósito de querer viver uma vida obediente à palavra. Irmãos, tem muita gente que tem muito conhecimento bíblico na sua cabeça, que conhecem os mandamentos, que conhecem textos decorados, mas que não vivem vidas obedientes. Por quê? Porque não tem esse propósito, não tem esse objetivo na sua vida. Acha que apenas o conhecimento religioso é suficiente. Não é. Então guarde isso no seu coração. Eu preciso ser como Cristo. Perfeito? Olha, irmão, se possível, seja. Se possível, sim. Mas se não for possível, estabeleça esse objetivo na sua vida. Estabeleça o objetivo de seguir o exemplo do homem perfeito. De que forma? Sendo cheio da palavra. E tendo como alvo viver uma vida obediente a Deus. Que essas duas coisas sejam inegociáveis para nós, irmãos. Inegociáveis. Eu vou continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Dia a dia, dia a dia. Eu vou me esforçar. Eu vou conhecê-lo. Eu vou estudar as Escrituras. Eu vou meditar nela. Vou estar presente no corpo, na congregação, para aprender sobre ela, mas também coloque o objetivo em praticar a palavra. Em viver a palavra. Que essas duas coisas sejam inegociáveis. Jesus, ao nos deixar esse modelo de homem perfeito, ele foi tentado como nós somos tentados. E ele venceu. De que forma? Cheio da palavra e com um alvo claro. Obedecer é tudo que realmente importa. Em segundo lugar, Jesus também sentiu tristeza. Agora pulem para Mateus 26. Mateus 26. Versos 36 a 39. Mateus 26, versos 36 a 39. Mateus 26, versos 36 a 39. Diz assim o texto. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, mantenha o texto aberto, que nós vamos abordar aqui alguns versículos. Jesus e os seus discípulos estão aqui no Monte das Oliveiras, em um lugar conhecido como Getsêmani. Isso aqui é poucos instantes antes de Jesus ser traído e pouco antes dos eventos que culminam na sua morte e crucificação, né? Cristo, ele diz aqui que ele se sentiu neste ponto profundamente triste.
triste até a morte, ou seja, uma angústia profunda. De tal forma que quando nós vemos o relato paralelo no Evangelho de Lucas, Lucas diz que um anjo apareceu nesse momento para consolar Jesus e que o suor se transformou em gotas de sangue. Né? Algo que você encontra alguns relatos na medicina sobre uma condição muito rara de estresse profundo que provoca esse suor em forma de sangue. Esta angústia, irmãos, que muita gente tenta explicar, né? Da onde, por que Jesus estava sentindo aquilo. E uma coisa que eu diria para você, que eu já vi muitos dizendo, é por causa do sofrimento que ele passaria, por causa dos eventos envolvendo a crucificação, né, os açoites e tudo. Irmãos, não foi por causa disso. A tristeza profunda de Cristo não era por causa dos castigos físicos que ele sabia que passaria, por causa dos açoites, por causa de uma morte violenta. Irmãos, milhares de cristãos passam por isso no mundo até hoje. E talvez enfrentando mortes ainda piores do que a de Cristo. Esta angústia aqui está diretamente relacionada ao sacrifício expiatório que seria providenciado. O sacrifício que aplacaria a ira de Deus. O sacrifício que carregaria o pecado de muitos. E aí, queridos, a gente poderia aqui ficar justificando, conjecturando sobre isso. O que levou Jesus a essa tristeza tão profunda? E a verdade sobre isso é só uma. Nós nunca saberemos o preço que foi pago pelos nossos pecados lá na cruz. Nós nunca saberemos, irmãos. Nós nunca entenderemos de maneira perfeita sobre isso. O custo disso para Cristo naquele momento. O que nós podemos fazer, e que é muito mais útil aqui, é aprender e extrair lições do exemplo de Cristo neste momento tão singular da sua vida. Que nós reconhecemos, somos incapazes de compreender na sua totalidade. O que fica claro, algo que nós podemos aprender e nos identificar aqui com Jesus, é que ele, como homem perfeito, enfrentou tempos de tristeza profunda. Jesus, como homem perfeito, enfrentou tempos de angústias, ao ponto de ele afirmar de maneira muito clara: a minha alma está profundamente triste até a morte. Irmãos, eu não sei se vocês já enfrentaram algo assim na vida de vocês. Se você já passou por algum tipo de angústia ao ponto de achar: eu não vou aguentar. Eu não vou suportar esse sofrimento. Eu estou achando que eu vou morrer. É possível que alguns aqui possam ter passado já por situações assim, de tristeza tão profunda ao ponto de achar: não vou conseguir suportar. Talvez alguns ainda não tenham enfrentado isso. E eu digo ainda, porque talvez a gente venha a enfrentar em algum momento. Mas seja qual for o caso, nós temos aqui lições importantes de como o homem perfeito enfrentou esse tipo de circunstância em sua vida e saiu vencedor dela. E aqui duas lições principais que Jesus nos deixa sobre como enfrentar tempos de tristeza profunda. A primeira: em tempos de angústia, irmãos, a oração é sempre a nossa principal arma. Nós temos aqui no exemplo de Cristo, neste momento de angústia do Senhor, um modelo a seguir. Jesus, ele é o modelo do homem ideal. O modelo perfeito daquilo que nós devemos ser, de como nós devemos agir. E o que Jesus fez neste momento de profunda aflição? Olha o verso 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, ao sentir a sua alma profundamente triste, a primeira reação, a primeira atitude de Jesus foi se retirar para um lugar a sós e expor o seu coração ao Deus Pai em oração.
Ali Jesus ele derramou o seu coração. Ele confessou o seu sentimento de angústia. Ele falou qual era a sua preocupação. E ele falou qual era o seu desejo. Ele disse: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. E aí depois, este primeiro momento de oração é dito no verso 42. Olha o verso 42. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-te a tua vontade. Se não for possível, Senhor, que faça a tua vontade. E aí Jesus orou aqui segunda vez, mais uma vez ele colocou. Ele repetiu praticamente as mesmas palavras. E aí por fim o verso 44 diz que deixando-os novamente foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas coisas. Senhor, se não for possível que seja diferente, que seja feita a tua vontade. Então, neste momento de tristeza profunda, de grande angústia que caiu sobre o coração de Jesus, nós vemos aqui o nosso grande e maior modelo a seguir, usando como primeiro recurso em tempo de dor, como a sua principal arma, a oração. E isso deve nos fazer refletir de maneira profunda. Irmãos, se o próprio Deus que se fez carne, se a segunda pessoa da triunidade divina, aquele que por meio dele todas as coisas foram feitas, se ele, quando veio ao mundo em forma humana, sofreu, se angustiou, como nós todos, em algum momento vamos sofrer e nos angustiar em alguma medida, se ele, que é um com o Pai, ele é um com o Pai, ele usou como primeiro recurso a oração sincera, uma oração insistente, repetiu a mesma oração 3 vezes. Irmãos, qual deve ser a nossa maneira de lidar com tempos de angústia? Como Jesus agiu? Ele orou. Jesus abriu o coração. Jesus expôs as suas preocupações, ele expôs o seu desejo, ele expôs a sua vontade. E ele fez isso repetidas vezes. Nós temos que aprender com isso. Se você está angustiado, se você está profundamente triste, se a sua alma está sendo consumida pelas preocupações dessa vida, então se prostre ao Senhor em oração. E faça isso quantas vezes forem necessárias. Derrame o seu coração. Exponha os seus sentimentos. Fale quais são os seus desejos. Jesus fez isso. Deus quer que a gente faça isso. Deus quer que os seus filhos se acheguem até Ele prostrados, entregando o seu coração com sinceridade. Qual pai que ama o seu filho não deseja que o filho venha sem constrangimento e medo dizer o que ele quer? Qual pai não quer? Não é diferente com o Senhor. Ele espera isso de nós. Se você está triste, angustiado, sofrendo, derrame o seu coração ao Senhor, exponha o seu sentimento. Diga qual é a sua vontade. Essa é sempre, irmãos, a nossa primeira arma em tempos de dor. Isso demonstra em quem nós confiamos de fato. Isso demonstra que nós cremos realmente em um Deus todo-poderoso que pode fazer todas as coisas. A segunda lição importante que nós podemos aprender aqui é que em tempos de tristeza e angústia profunda, nós devemos buscar a vontade de Deus como uma prioridade em nossa vida. Veja novamente a oração de Cristo no verso 39. Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aí depois, no verso 42, Jesus orou: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-te a tua vontade. Na sequência, o verso 44 diz que Jesus repetiu as mesmas palavras.
E aí nesse texto, irmãos, nós podemos observar que Jesus, na sua oração, ele derrama o seu coração, ele derrama os seus sentimentos, a sua angústia, o seu desejo, a sua própria vontade em relação ao cálice. Ele fala para Cristo, ele fala para Deus, ele diz, olha, se possível, eu não quero. Mas Cristo, ele não vive para fazer a sua própria vontade. Ele vive para fazer a vontade do Pai. É como se Jesus aqui, nesse texto, ele estivesse revertendo a lógica do homem na queda. Lembram lá no Éden, quando Adão ele come do fruto, aquele fruto foi proibido por Deus, o que Adão está fazendo ali? Ele está dizendo, olha, seja feita a minha vontade, ao invés da vontade de Deus. A vontade de Deus é não coma, mas eu quero que seja feita a minha vontade, então eu comerei. Agora Cristo reverte a lógica. Não seja mais feita a minha vontade, seja feita a vontade do Pai. Eu sou submisso à vontade dele. E aqui entra um ponto importante que nós precisamos entender. Cristo, quando enfrentou tempos de tristeza profunda, ele não se deixou guiar pelos seus sentimentos. Muito pelo contrário. Ele estava convicto de que fazer a vontade do Pai era o único caminho seguro a percorrer. Cristo, ele não viveu sendo levado de um lado para o outro com as suas emoções, mas ele viveu tendo a obediência a Deus como maior alvo, como maior objetivo. O que isso nos ensina, irmãos? Que nós devemos sempre ser guiados por mandamento e não por sentimento. Lembram a frase que o pastor Adriano repete constantemente aqui na igreja? Sempre que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Sempre. Isso não aconteceu com Jesus. Apenas a boa teologia prevaleceu na vida de Jesus. E assim deve ser conosco. E por que nós devemos ter isso muito claro, irmãos? Guiar a nossa vida por mandamento e não por sentimento. Porque talvez, em tempos de angústia, em momentos de tristeza profunda, você seja tentado pelos seus próprios sentimentos a querer se afastar, se isolar das pessoas, deixar de estar na congregação com seus irmãos na fé. Pode ser que nesses momentos de tristeza, de tristeza profunda, de angústia muito grande, você não encontre forças nem para orar a Deus. Ou para ter um tempo de meditação pessoal na palavra do Senhor. Às vezes vem vergonha, medo, dor, culpa. E isso constantemente tenta tomar o controle da nossa vida. Mas o que Jesus nos diz sobre isso? Que nós devemos lutar para que a nossa mente domine os nossos sentimentos. Mesmo em tristeza profunda, eu preciso fazer ou buscar fazer a vontade de Deus. Mesmo em momentos de dor e tristeza profunda, eu preciso orar. Eu preciso buscar a congregação, eu preciso buscar o Senhor na sua palavra. Eu não posso me entregar. Eu preciso usar as ferramentas que o Senhor me deixou para que eu vença o dia da angústia, como Cristo venceu. Nós precisamos lutar com a nossa mente. Nós precisamos viver guiados pelos mandamentos. Porque se nós formos guiados pelo sentimento, nós vamos ficar que nem meninos inconstantes, sendo jogados de um lado para o outro. Nós devemos aprender com o exemplo de Cristo. Jesus, ao nos deixar o modelo do homem perfeito, ele foi tentado como nós fomos tentados. Como nós somos constantemente tentados. Em segundo lugar, Jesus sentiu tristeza profunda. E em terceiro e último lugar, Jesus ele aprendeu por meio do sofrimento.
Abram suas Bíblias em Hebreus, no finalzinho da sua Bíblia, Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, versos 7 a 9. Hebreus 5, versos 7 a 9. Diz ali o texto. Hebreus 5, versos 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, olhe mais uma vez para o verso 7 e veja como é quase impossível não ver uma alusão clara ao texto que nós lemos anteriormente em Jesus no jardim do Getsemane. Ele, Jesus, os dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Irmãos, é quase impossível não notar que o autor aqui quer nos levar lá para o Getsemane, para aquele momento de angústia, de dor. E é interessante o que ele diz, né, que por causa da sua reverência, ele foi ouvido na sua oração. E alguns dizem, mas como que Jesus foi ouvido se o cálice não foi afastado dele? Mas a oração de Jesus consistia em afastar o cálice, mas fazer a vontade, que seja feita a sua vontade. A oração foi atendida porque a vontade de Deus foi feita. Jesus pagou o preço que precisava pagar em relação aos nossos pecados. Aí depois o verso 8, ele é extremamente interessante para nós, porque ele diz, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E filho, aqui no texto, irmãos, diz respeito à sua divindade. Já comentei algumas vezes como nós, atualmente, né, na nossa compreensão de filho de Deus, a gente sempre leva a ideia de que é uma descendência, né? Todos são filhos de Deus, muitas vezes as pessoas dizem. Né? Todo mundo foi criado por Deus, Deus nos fez a todos. Mas para o judeu, filho de Deus era ser semelhante a Deus, era ser igual a Deus. Por isso o judeu considerava isso uma blasfêmia. Por isso que eles tentaram apedrejar Jesus quando Jesus disse que ele era filho de Deus. Porque ele estava dizendo, olha, eu sou como Deus, eu sou semelhante a Deus. Então isso aqui é uma clara afirmação da divindade. E aí o autor diz, olha, o filho aqui é Deus. E embora o filho que é Deus fosse Deus, né? Embora o filho fosse Deus, em sua humanidade, Jesus passou por um processo de aprendizagem. O autor aqui de Hebreus está dizendo que Jesus, na sua natureza humana, ele precisava passar por um tempo onde ele aprendesse. Ele precisava passar por isso, como qualquer outro ser humano. Aprender o que significa obedecer a Deus, mesmo quando cercado de sofrimento e tentações. Jesus precisava passar por isso. Ele precisava passar por esse tempo para ele aprender o que é ser um ser humano. Aprender a obedecer cercado de sofrimento. Embora sem pecado, embora perfeitamente obediente, Jesus precisava passar pela experiência completa da vida humana. Ele precisava conhecer na prática o custo de ser obediente em meio à intensa dor. E Jesus passou pelo teste com sucesso. O resultado da sua vitória foi que ele se tornou o autor da salvação para todos aqueles que creem e lhe obedecem, é o que diz o texto. O unigênito Filho de Deus, diferente do primeiro homem criado, que quando foi posto à prova escolheu a desobediência, e com isso
trouxe a morte para este mundo, se tornou a causa universal da morte. Jesus agora, por outro lado, tendo obedecido completamente, perfeitamente, se tornou fonte da salvação eterna. O apóstolo Paulo trabalha bastante esse tema, né? Jesus como o segundo Adão. Por meio de um homem, a morte entrou a todos. Da mesma forma, por meio de um só homem, a salvação atingiria a muitos. E, queridos, é claro que existem aqui nesse texto coisas que são difíceis de entender, difíceis de explicar. Mas, inegavelmente, é muito mais fácil nós nos identificarmos com Cristo quando nós sabemos que Ele passou por aquilo que nós passamos, que Ele enfrentou aquilo que nós enfrentamos. Saber que Ele tem uma compreensão precisa, perfeita da nossa própria vida. É muito mais fácil nós nos colocarmos diante dEle e orarmos para Ele, e clamarmos por Ele, quando nós sabemos que Ele nos entende, que Ele sabe exatamente o que nós estamos passando. Ele sabe o que nós passamos na nossa vida. E aí então Ele se torna o nosso representante perfeito, o nosso perfeito sumo sacerdote que intercede por nós diante do Pai. Se você voltar no capítulo 4 aí de Hebreus, você verá esse ponto aqui abordado pelo autor, porque nós não temos, Hebreus 4,15, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele está dizendo, olha, você tem um representante diante de Deus que sabe exatamente o que você está passando. Você tem um sumo sacerdote perfeito. O que nós, crentes, precisamos entender, irmãos, é que o sofrimento, ele faz parte deste mundo. Ele faz parte da realidade de um mundo caído. E nós precisamos entender que muitas vezes Deus vai usar o sofrimento para nos ensinar, para nos provar e para nos fortalecer. Os autores bíblicos do Novo Testamento falam isso em diversas ocasiões. Olha o que diz Paulo em Romanos 5, versos 3 a 4. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Romanos 5, versos 3 a 4 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Tiago também, na sua epístola, no capítulo 1, versos 2 e 13, ele diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. Nossa, como assim? E Tiago escreve para uma igreja sofredora. Tende por grande alegria o fato de passar por provações. E aí ele diz o motivo, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Traz crescimento, traz maturidade. Além disso, irmãos, nós sabemos que o sofrimento deste mundo tem o seu fim certo. Digo, a única coisa que o cristão tem certeza é que o sofrimento na sua vida tem data e hora para acabar. Data e hora para acabar. Porque um dia o Senhor virá e transformará tudo isso em um lugar perfeito. Nós sabemos o que nos aguarda no futuro eterno. Nós sabemos a diferença de poucos anos com eternidade. Eu digo, quantas pessoas, irmãos, estão negociando isso aqui por isso aqui. Um pequeno tempinho na sua vida por uma eternidade. Vivendo como se isso aqui fosse tudo que existe. Sem nem prestar conta, sem nem meditar sobre a realidade da morte. Nós sabemos o que nos aguarda. Nós conhecemos as bênçãos incomparáveis da eternidade para aqueles que creem, para aqueles que estão em Cristo. O apóstolo Paulo também, em Romanos, no capítulo 8, ele diz, no verso 18, porque por mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
Diz, olha, eu tenho certeza que não importa quantas vezes eu sou apedrejado, quantas vezes eu quase morro, quantas vezes eu sofro, quantas vezes escarnecem de mim, não importa, por quê? Porque eu tenho certo que o sofrimento que eu passo aqui não são sequer comparáveis com aquilo que eu verei no futuro, na eternidade. Irmãos, isso deve nos sustentar no dia da dor. Saber que o sofrimento vai acabar. Saber que o sofrimento tem um prazo. E aí, diante disso, diante dessa certeza, eu diria, irmãos, que mais importante para nós do que ficar desejando que o sofrimento termine logo, mais importante para nós crentes do que ficar esperando e desejando, nossa, que passe logo esse sofrimento, deveria ser para nós buscar compreender o que eu posso e devo aprender com esse sofrimento. O que o Senhor quer me ensinar aqui? Por qual motivo o Senhor está chamando a minha atenção neste momento? Irmãos, Deus usa muitas vezes o sofrimento para chamar a nossa atenção, para nos fazer acordar para a vida, para nos fazer meditar em que esse tempo é transitório, que nós não devemos nos apegar com esse mundo. E Deus muitas vezes traz aos seus filhos sofrimento, calamidade, para chamá-los de volta. Porque é no sofrimento que nós fazemos como Cristo, se nós somos crentes, nos colocamos prostrados diante do Senhor em oração. Irmãos, eu tenho certeza, na vida de cada um de nós, foi nos momentos de dor onde nós mais oramos e buscamos a Deus. Então, nesses momentos onde o sofrimento chega, antes de eu querer que ele termine logo, eu deveria parar e pensar o que o Senhor quer me mostrar com isso. O que eu posso aprender com isso? Como eu posso crescer com isso? Será que o Senhor está chamando a minha atenção para alguma coisa em minha vida? Para algo que eu preciso mudar? Será que o Senhor quer que eu saia daqui de que forma? Certamente conhecendo Ele a mais. Irmãos, a Bíblia é abundante com exemplos assim. Lembram Jó? Qual é o fim do sofrimento de Jó? O que ele fala quando o Senhor aparece para ele e responde a ele? Ele diz, olha, antes do que eu passei, eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Se alguma vez eu falei, não falo mais. Boto a mão na minha boca e me calo. Certamente Jó passaria por tudo de novo. Porque ele saiu de lá fortalecido, conhecendo aquele que é o autor da sua salvação. Nós devemos ser assim, irmãos. Em tempos de dor, pensar o que o Senhor está me ensinando. O que Ele quer me mostrar. Não desperdice o seu sofrimento. Não desperdice. A nossa maior preocupação deve ser sempre crescer, buscar imitar a Cristo, buscar ser aprovado na decisão de me manter obediente, mesmo diante da dor. Mesmo que o custo da obediência seja a minha própria vida. Imagine, irmão, se Jesus tivesse negociado a obediência. Como nós muitas vezes fazemos. Nós deixamos muitas vezes de fazer a vontade de Deus em troca do conforto. Em troca de um salário melhor. Em troca da preservação das nossas imagens. Ah, não, eu não vou pregar sobre Jesus porque o que eles vão pensar de mim? Em troca do entretenimento. Nós trocamos o Senhor pelo entretenimento. Nós trocamos a obediência pela satisfação e prazer pessoal. Está cheio, irmãos. Nós vivemos uma sociedade completamente corrompida e imoral. Onde até entre crentes ou pessoas que se dizem cristãs, o divórcio está se equiparando aos níveis da sociedade secular.
Irmãos, isso é fazer a vontade de Deus, ser obediente até o fim. É isso. Irmãos, nós precisamos levar isso a sério. Cristão que não tem mudança de vida, que não apresenta evidências, precisa se questionar. Será que o Senhor habita em mim de fato? Se eu não consigo viver uma vida obediente a Ele, será que o Senhor tem me transformado? Se há essa dúvida, clame ao Senhor. Pai, eu não quero mais viver desse jeito. Senhor, transforma meu coração. Me dá o teu Santo Espírito. Eu clamo, Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não posso mais viver assim. Isso é incompatível. Irmãos, hoje em dia, muitas vezes nós temos que quebrar barreiras para falar de Cristo para as pessoas por causa do mau testemunho de muitos crentes, de muitas igrejas, de muitos pastores. Você tem que começar a falar de Cristo já quebrando barreiras. Ah, não, igreja evangélica não quero nem ouvir falar. Porque fulano fez isso. Fulano... Aí você tem que, não, calma aí. Deixa eu te explicar um pouquinho. Não pode ser assim, irmãos. E aí nós temos que pensar na nossa vida e investigar. Será que nós estamos firmados em um compromisso de obedecê-lo, custe o que custar? Pense uma coisa simples, no tempo que você tem livre. Pense naqueles momentos onde você pode escolher o que fazer. Quantas vezes desse tempo você decide buscar o Senhor na sua palavra, fazendo orações, realizando algo intencional para proclamar o nome dele? Hoje eu tenho uma noite de folga. Vou chamar o meu vizinho aqui para falar de Cristo para ele. Convidar ele para vir jantar. Hoje eu tenho um tempinho livre aqui. Eu vou orar a Deus, vou fazer um jejum, vou orar e vou ler a palavra nesse tempo que eu tenho livre. Quantas vezes, irmãos, nós fizemos isso? Quantas vezes nós dedicamos o nosso tempo que nós podemos escolher o que fazer para o Senhor? Essa é uma boa medida, irmãos, que nós devemos pensar para saber se nós realmente estamos comprometidos. Irmãos, esse tipo de reflexão nos leva a conclusões fáceis. E a conclusão que nós devemos chegar é quanto nós temos ainda que aprender com o exemplo de Cristo. Quanto ainda nós temos que aprender com o exemplo daquele que é o homem perfeito e que nos deixou o modelo e o exemplo de conduta perfeita. Obediente até o fim, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da angústia, mesmo diante da tristeza profunda. Ao olhar para o exemplo de Jesus, cheio de palavra, grande líder, discipulador, exemplo de homem servo, talvez a gente possa desanimar. Talvez isso pareça um alvo inalcançável, mas quando nós olhamos para aquilo que Jesus passou durante a sua vida, quando nós olhamos os aspectos da humanidade de Cristo mais de perto, quando nós percebemos, nós podemos nos identificar e aprender com aquele que foi tentado como nós somos, todos os dias. Nós podemos aprender com aquele que passou por tristeza profunda, como nós passamos, ou ainda vamos passar. Sofrimento faz parte dessa vida, faz parte deste mundo caído. Irmãos, não creiam nessa bobagem de um evangelho triunfalista, que só fala de sucesso e prosperidade. Irmãos, isso é lixo. Deve ser abominável. Nós devemos descartar. Jesus não veio para nos dar uma vida boa neste mundo. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Jesus veio nos salvar do nosso pecado. Ele não veio nos fazer ricos. Ele não veio nos curar de todas as doenças. Crentes vão morrer doentes neste mundo. E nós vamos sofrer com isso. Mas nós temos uma esperança eterna. E isso deve nos motivar, isso deve ter os nossos olhos focados. Nós podemos aprender com Cristo, porque Cristo passou por tristeza profunda.
Cristo passou pelo sofrimento. A vida de Cristo é o exemplo. Cristo foi o homem de sucesso que o mundo prega. Os apóstolos foram os homens de sucesso que o mundo prega. Eu digo, irmãos, se os apóstolos entrassem nas igrejas evangélicas de hoje, eles seriam rejeitados. Iam dizer que eles estavam em pecado, que eles precisavam de libertação, que eles tinham que fazer renúncia. Não precisa, irmãos. A libertação que nós precisamos está em Cristo. Creia nele como seu único e suficiente Salvador e seja liberto da escravidão do pecado e da condenação eterna. É isso que nós precisamos. Que esse exemplo, irmãos, do homem perfeito, seja fonte de inspiração para todos nós. Que nós desejamos, que isso seja presente em nós, o desejo de viver como ele viveu. De que forma? Se tiver que gravar, grave apenas 2 coisas, cheio da palavra e com o alvo de ser obediente. Porque é apenas assim, irmãos, que nós vamos poder refletir a luz dele neste mundo. É apenas assim que nós poderemos ser luz, ser sal neste mundo. Então, queridos, eu convido você a pensar por um instante. Você tem seguido esse exemplo? Você tem buscado com firmeza na sua vida ser como Cristo? O que tem faltado? O que ainda você pode fazer para melhorar ou para mudar a situação atual? Pense por um instante nisso. Pense se você já entregou a sua vida a Ele, se você realmente crê em Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. E a partir disso, irmãos, decida entregar a sua vida a Ele. Seja cheio da palavra e coloque como um alvo a obediência acima de qualquer coisa. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos? Pai bondoso, amado Senhor, nós queremos nos colocar aqui diante de Ti, diante desse modelo que nós aprendemos aqui ao longo de 2 domingos, mas em especial hoje, colocando essas 2 principais marcas que nós podemos aprender com o exemplo de Cristo. Jesus era alguém que era cheio da palavra, era um portador de boas notícias. Nos ajuda a sermos como Cristo nisso, Pai. Nos dá a vontade, a sede insaciável de aprendermos e de crescermos no Senhor. Nos ajuda a não apenas buscarmos um conhecimento intelectual, mas um conhecimento que se transforme em prática em nossas vidas. Que o nosso desejo seja em conhecer o Senhor para torná-lo conhecido neste mundo. Então nos ajuda, Pai, porque sabemos, e cada um de nós aqui certamente sabe das suas dificuldades pessoais, das suas lutas. Que o Senhor possa ajudar cada um de nós. Que o Senhor possa nos encher do Teu Santo Espírito para que sejamos cheios do Senhor para este mundo. Que possamos transbordar a palavra para aqueles que estão ao nosso redor. E também, Senhor, nos ajuda a continuarmos buscando o alvo de sermos obedientes. Que a gente possa continuar, Senhor, dedicando uma vida a serviço do Senhor neste mundo. Cada um no lugar onde o Senhor tem colocado. Cada um de nós, Senhor, com aquelas pessoas que o Senhor tem colocado ao redor. Mas não deixa, Senhor, que a gente seja influenciado, pelo contrário, que possamos influenciar aqueles que estão perto de nós. Influenciarmos com a Tua luz, resplandecendo o Senhor em nossas vidas. Então nos ajuda, porque sabemos que nós não conseguimos sozinhos, Senhor. Sem o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós somos incapazes. Então, Pai, que nenhum de nós saia daqui, Senhor, da mesma maneira como entrou, pelo contrário. Que tenhamos aprendido mais hoje e que esse desejo de aprender permaneça para sempre. Nos ajuda nessa caminhada que não é fácil, nos ajuda no tempo de dor. Esteja conosco até o fim, como o Senhor prometeu na sua palavra. Essa é a nossa oração e nosso desejo em nome de Cristo. Amém.